Se você gosta do tipo de conteúdo que eu trago aqui pro canal, já deve conhecer The White Filers, uma série de 4 anos atrás que fez história no mundo dos analog horrors. Mas como você viu no título, eu não vou falar de The White Filers ainda. The Mysterio House nasceu como um tapa-buraco da série principal, que ia demorar pra sair. Então o autor resolveu criar essa história curta pra não deixar o canal abandonado. Mas o público gostou tanto que 4 anos depois, mais especificamente 2 meses atrás, ele lançou a segunda parte, e eu acho que é a finalização dessa história. Oi, eu sou a Nina, e se você não conhece, hoje eu te apresento The Mysterio House e The Return of the Pumpkin Rabbit. Por todo o cenário e pelo diálogo que se segue, nós percebemos que eles estão comemorando o Halloween. Os dois amigos estão reclamando por não estarem conseguindo tantos doces. Temi fala que a culpa disso é dele. Afinal, Duck nem se deu o trabalho de se fantasiar direito. Só que isso volta contra ela, porque na opinião dele, ela também não está fantasiada. Eles decidem parar de procurar um culpado e saem por aí para pedir mais doces. Enquanto eles estão procurando os doces, nos é apresentado um cartaz de desaparecido, Johnny Bear, visto pela última vez no dia 31/10 de 1978. Um ano se passou desde que essa criança desapareceu. Voltamos a acompanhar os dois amigos. Eles estão comemorando porque finalmente conseguiram pegar bastante doces, mas já está perto do fim da noite e Duck quer voltar para casa. Também tenta convencer ele a continuar só mais um pouco, e ele concorda em visitar só mais uma casa. E ela escolhe a casa 32. Ela olha para essa casa e resolve que essa vai ser a casa que ela vai visitar com ele. Essa senhora parece ser muito amigável e convida eles para entrar. Afinal, os doces estão lá dentro. A casa parece muito aconchegante e bonita por dentro, bem diferente do lado de fora. A dona da casa se chama Ovelha Bruxa, mas esse não é seu verdadeiro nome. Ela apresenta aos dois visitantes todos que moram naquela casa: Billy, TVA e o Pumpkin Rabbit. A Tammy, já se arrependendo de ter entrado nessa casa, tenta desconversar e diz que só queria os doces e que já estava de saída. Enquanto o Pumpkin Rabbit oferece os doces, TVA aproveita para tirar uma foto deles. O Pumpkin Rabbit fala que já era um costume eles tirarem fotos dos visitantes. Eles fazem isso para não se esquecer deles. Em uma parede da casa tem várias fotos que começam em 1975 e quando chega em 1978, o vídeo para, mas não antes de nos mostrar a última criança que visitou a casa deles, Johnny Bear, a mesma criança do cartaz de desaparecido. Duck agradece pelos doces e tenta se despedir, comentando que está tarde, mas a ovelha acha perigoso eles andarem sozinhos. O Pumpkin Rabbit convida eles para passarem a noite na casa deles. Eles cometeram uma série de erros desde que resolveram tocar a campainha dessa casa, mas esse foi o que selou o destino deles. Eles aceitaram passar a noite na casa de estranhos. Durante a madrugada, Duck acorda e sai do quarto, sem nenhuma explicação. Um pouco mais tarde, Tammy acorda com Duck chamando. Ao sair do quarto, ela encontra o Billy. Parece uma versão um pouco mais sombria dele. Tammy tenta conversar com ele, mas não há respostas. Ele parecia estar vigiando a porta do quarto. Ela desiste de falar com ele e volta a procurar seu amigo. Na mesma parede onde as fotos das crianças foram colocadas, agora tem aquela foto deles. Duck volta a chamar por ela e, infelizmente, o chamado vem dessa porta. Do outro lado, ela encontra mais 3 portas e vai abrindo de uma em uma à procura do Duck. Tammy está com tanto medo que nem nota que está sendo seguida. Na última porta, finalmente, ela encontra seu amigo. Ducky, come on, dude, this isn't funny. Ducky? Infelizmente, Duck se foi. Ela encontra o corpo ferido do seu amigo, junto com o das outras crianças, em péssimo estado. Ela não percebeu, mas foi atraída até aquela sala para encontrar o Pumpkin Rabbit. What are you doing here? What have you done? Com a maior cara de pau, o Pumpkin Rabbit fala que vai punir ela por sair do quarto, mas antes ele revela seu verdadeiro rosto.
Ele parece uma pessoa. E assim acaba o primeiro vídeo. Ninguém esperava pelo segundo vídeo. E com ele, veio respostas de algumas questões interessantes. Mas uma ficou me incomodando. Cadê os pais dessas crianças? Nos últimos 4 anos, 4 crianças desapareceram na noite de Halloween. E os pais ainda deixaram essas crianças saírem sozinhas. Nice. Desde que foi postado, todos souberam que esse app não era canônico. Ninguém esperava pela continuação. Por isso todo mundo foi pego de surpresa. E valeu a pena. The Return of the Pumpkin Rabbit. O traço da animação mudou, e eu acho que isso contribuiu para um dos momentos mais tensos. Não chegaremos lá. 4 amigos decidiram invadir a velha casa 32. Pelo estado que a casa se encontra, está abandonada há um bom tempo. Dessa vez, temos 4 personagens: Jay, Ralph, Paco e Dino. A Jay é a primeira a falar, e meio que dá a entender que eles estão ali por conta dela. O Ralph não está muito à vontade com isso. Ele quer voltar dali mesmo. É a Jay que nos revela que a casa pertencia aos Waterman e o que aconteceu com eles. Pelo que eu entendi, o Paco pode ser novo na cidade e ele não conhece os rumores. O Dino pode ser familiar de algum deles, mesmo que com espécies diferentes. Não há motivo para uma criança tão pequena estar junto nessa exploração, se ele não for familiar de alguém. A Jay conta que a casa dos Waterman era famosa. Todo Halloween eles se fantasiavam e abriam as portas para as crianças, mesmo com os desaparecimentos. Eles não paravam. Todo ano a casa estava linda e eles davam doces. Sem falta, todo ano uma criança desaparecia. Pelas fotos que vão sendo mostradas, foram muito mais de 4 crianças. Ninguém nunca suspeitou deles, até que a irmã de Tammy a viu entrar na casa e nunca mais sair. A polícia investigou, mas não pôde fazer nada, porque eles não encontraram evidências de que um dia ela esteve naquela casa. Era só a palavra de uma criança, e ela foi desacreditada. Mas os habitantes da cidade já desconfiavam, e essa foi a última gota. Eles tiraram os Waterman de casa à força e fizeram justiça com as próprias mãos. A casa estava vazia desde então. Tudo o que aconteceu deixou essa casa com a fama de assombrada. Mesmo sabendo dessa história, eles resolvem entrar. A ideia da Jay era transformar aquele lugar no esconderijo deles. O único que não concorda com tudo isso é o Ralph, e ele comete o grande erro de ficar para trás. Dentro da casa está tudo escuro. Com a ajuda de um isqueiro, Jay acende uma vela de Halloween para enxergar melhor o ambiente. Quase que no mesmo instante, a TV liga em uma outra sala. Eles começam a discutir sobre quem seria a pessoa que poderia estar ali. Por um momento, eles até pensaram que estava na casa errada, mas essa discussão acaba chamando a atenção de quem estava assistindo a TV. Hello, I see you. There's no need to hide. I know you're there. Eles se desculpam por estarem na casa dela, mas ao invés de repreendê-los, ela oferece doces a eles. Ela menciona que são os primeiros visitantes da noite. Jay até tenta desconversar e ir embora com seus amigos, mas são convencidos a ficar. Enquanto a senhora está distraída com a Jay, o Dino sorrateiramente pega um livro que estava ao lado dela. Tirando esse rosto assustador, ela parece ser bem simpática. Ela pergunta se eles não estão com fome, comenta que seu marido vai chegar logo, mas se eles não querem esperar, podem ir na cozinha pegar os doces. E é o que eles fazem, a Jay e o Paco, porque o Dino já não está mais com eles. No caminho até a cozinha, Paco ouve alguém chamar. Como ele não vê mais a Jay, ele resolve seguir a voz. Ralph ficou lá fora brincando com a sua bola e reclamando dos amigos. Em um momento, a bola acaba indo parar bem longe, mais longe do que ele esperava, atrás da casa. Ele parece meio receoso, mas vai atrás. Ele passa por alguns espantalhos um pouco estranhos em uma grande plantação de abóbora. Infelizmente, a sua bola também era laranja e estava perdida. Atrás dele estava o Pumpkin Rabbit. Hello there, little child. Are you lost? Ralph tenta analisar a situação. Ele olha para a porta onde entrou, um pouco distante agora. Ele não esperava que aquele grande homem estivesse com o que ele estava procurando. Em vez de correr, ele pede a bola de volta. Só que o Pumpkin Rabbit diz que ele precisa ir buscar. Ralph parecia ser um pouco mais esperto do que seus amigos. Ele resolve deixar a bola pra lá e sai correndo. Até que ele dá de cara com um espantalho, que me lembrou um pouco a Tammy. Ele se distraiu e isso resultou no seu fim. Dentro da cozinha, Jay se dá conta que está só e acaba ouvindo os gritos do Ralph. Ela resolve se esconder dentro do armário, mas acaba derrubando a tigela de doces, e isso acaba trazendo alguém para a cozinha. Paco continua seguindo aquele pato que parece estar machucado. Ele acaba deixando o Paco sozinho naquele quarto.
E nós já vimos esse quarto. É o mesmo quarto que Tammy e Ducky dormiram. Quando ele percebe que não adianta gritar, ele começa a observar o quarto. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. If that horse and cart fall down, you'll still be the sweetest little baby in town. Jay conseguiu ficar imóvel no armário por um bom tempo, rezando para que aquilo acabasse. Ela deixou um pequeno espaço para conseguir observar. Hey, it's me. They're gone, Jay. Parecia ser o Ralph, mas alguma coisa não passou confiança para ela. Ela se manteve calada e esperando. Ela estava certa em fazer isso. Essa foi a cena que eu mencionei. É incrível como essa cena é agoniante. Ela consegue escapar e dá de cara com o Dino, que estava escondido atrás da porta do porão. Eles conseguem se esconder no porão por um tempo e aproveitam para olhar o álbum de fotos, Lorenzo e Rachel Waterman. Nesse álbum estava a foto de todas as crianças, inclusive uma foto deles. Pela data, podemos ver que já se passaram mais de 5 anos e eles precisavam sair dali. Quando eles passam por esse portal, podemos entender o porquê os policiais não encontraram nada quando eles vasculharam a casa dos Waterman. Eles chegaram àquela sala com as 3 portas. Jay consegue fechar a passagem. Desde o momento que ela abre a porta, tem uma música tocando, e no final do corredor, descobrimos que o TVA tinha virado um tipo de toca-discos. Na única porta que estava aberta, ela encontrou o corpo do Billy. Agora, ele era um espantalho. Nessa sala, ela também encontra uma foto de 1974. Era o Billy e o TVA. Isso nos revela que eles também eram vítimas desde o começo. Dentro da boca de Billy, Jay encontra uma chave. Quando eles saem do quarto, eles notam que a passagem agora está aberta. Eles não estão mais seguros ali. Ela consegue abrir a última porta e lá tem um tipo de passagem, mas assim como a Tammy, ela não percebeu que a senhora Rachel estava observando eles. Ela se desequilibra e acaba acendendo a luz. Então nós podemos ver aquele quarto cheio de manequins, representando cada criança que se foi naquele mesmo lugar. Quando a senhora Waterman apaga a luz, eles ficam com a luz do isqueiro para ir em direção à porta, mas a passagem está bloqueada pelo Pumpkin Rabbit. Mr. and Mrs. Waterman were very, very, very bad. Oh, you're in trouble now. Playtime is over, children. This year's hunt has been so delightful. It's so much fun when they hide. But now I seek. And oh, when I find you, little... Eles escutam todo esse discurso enquanto vão se aproximando do nome Finn. É muito legal quando o autor toma esse cuidado nos detalhes. Eles não tinham pra onde ir. Lorenzo consegue capturar o Dino, enquanto Rachel segura Jay. Ele começa a tentar fazer a mesma coisa que fez com o Ralph. De alguma forma, Jay consegue se libertar para tentar salvar seu amigo e consegue tirar a máscara do Pumpkin Rabbit. Ele tenta esconder o rosto por um tempo, como se ele tivesse vergonha de estar queimado. Enquanto Jay tentava libertar o Dino, ela deixou o isqueiro cair perto do livro de fotografias. Quando ela ia pegar só o isqueiro, ela também pegou o livro, e Lorenzo parece ter ficado preocupado com isso. Ele pede para que ela devolva, como se nada tivesse acontecendo. Então ela resolve destruir aquele livro, e uma cena muito estranha começa a acontecer. No, what have you done? Finalmente tudo acabou. No dia seguinte, o pai da Jay encontra eles. Toda a cidade estava procurando pelos dois. Antes de fechar a porta, Jay olha para trás, e onde haviam vários manequins, permaneceram agora só 2. Eles lembram um pouco o senhor e a senhora Waterman. Enquanto eles vão embora, a Jay observa o espírito de seus amigos, que agora pertencem à colina. Uau! Como esse vídeo tá longo, eu não quero me estender muito, então vamos pra teoria. Rachel é chamada no primeiro vídeo de Ovelha Bruxa.
Eu não duvido que ela possa ter feito algum tipo de encantamento para trazer algumas crianças de volta à vida. Nós percebemos isso porque o Duck que fala com o Paco não é o mesmo que estava no primeiro episódio. Isso explica também como eles conseguiram voltar à vida depois de terem sido queimados pela população. Eu acho que aquele álbum de fotos tinha algum tipo de encantamento e de alguma forma eles conseguiam aprisionar as almas das crianças. Eles tiravam o poder disso. Quando a Jay destruiu o livro, todo aquele poder se voltou contra os dois. E aí eles tiveram aquele final. Bom, essa é a minha teoria. É legal ver que a história se passa na mesma dimensão de The White Filers. Tem muitas referências e é muito interessante como o autor conseguiu misturar as duas obras. Obrigada a você que chegou até aqui. Eu quero agradecer também ao Informativo. Ele pediu esse tema semana passada. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Comente qual a sua teoria e se você concorda com a minha. Compartilhe esse vídeo com alguém para ajudar o canal a crescer. Até a semana que vem. Tchau!